Estamos começando mais um Malakini Dias Cast, o podcast focado na sua evolução. Encerrando essa nossa jornada do bloco chamado Humanidade. Foram 2 episódios, mas esse que será o terceiro do livro, baseado e inspirado no livro Humanidade. O livro do Bregman, Rutger Bregman. E interessante que esse livro que nós trouxemos o livro para dentro do podcast, chegou a mim por indicação do professor De Rose, num jantar que eu estava tendo com ele em São Paulo, se eu não me engano bem, se eu me recordo bem. E depois eu fiquei mais a fim de ler o livro ainda, porque tem ali várias citações, inclusive na capa do livro tem ali a citação do Harari. E o Harari, eu li o Sapiens do Harari, li o Homo Deus do Harari, daí também cheguei a ler o 21 lições do século XXI. Nós gravamos, né, Vilmar, um podcast sobre o 21 lições do século XXI. Gravamos do Sapiens também, não me recordo mais. Gravamos também do Sapiens, só que isso nas temporadas antigas, as temporadas que o nosso Brilho ainda não fazia parte da equipe, né? Então esse livro, o nome do livro é Humanidade, uma história otimista do homem, ou seja, do ser humano. Para falar sobre esse livro, eu vou convocar a nossa queridíssima banca aqui, a banca formada pelo nosso ilustríssimo, careca brilhante, o queridíssimo Vilmar Duarte, que para nós, com um carinho imenso, é o arquiteto das construções e das desconstruções. Cola na banca, Vilmes. É isso aí, pessoal. Sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast. O Bregman, ele traz uma citação que é uma tijolada, como eu gosto de dar, e já é uma desconstrução para reconstruir todo esse caminho, essa jornada que nós vamos fazer hoje. Ele traz uma citação do Chekhov, que era um russo, um médico, dramaturgo, escritor. Imagina, o cara é médico e dramaturgo, né? Ele escreveu que o homem se tornará melhor quando você lhe mostrar como ele é. E é isso que ele tenta fazer ao longo desse livro. Eu acho muito fantástico, desmistificando várias tendências que nós temos a acreditar ao contrário. Muito legal, né, Vilmes? Também convoco para nossa brilhante banca de apresentadores aqui do podcast, a Ferzinha, que é o nosso brilho, a Fer Filippozzi. Cola na banca. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite para todos os que nos assistem e nos ouvem. E vamos conversar hoje sobre esse livro, Humanidade, e realmente fazer uma desconstrução de todo um paradigma que baseia a sociedade hoje em dia de que somos maus por natureza. Será que somos mesmo? O livro fica insistentemente questionando isso. Vamos lá. Interessante porque o livro Humanidade, a gente acabou indo pesquisar isso e tal, e descobrimos que o autor do livro, o Bregman, ele tem outros 4 livros publicados. Dentro desses livros publicados, a maior parte ele é um historiador, um pesquisador, e a maior parte dos livros publicados por ele tem esse viés de tentar entender o porquê que nós caminhamos como caminhamos na sociedade, o porquê que tomamos as decisões que nós tomamos. Inclusive, na nossa pré-reunião aqui do podcast, a gente foi pesquisar e descobriu que ele também escreveu um outro livro que tem como direcionamento essa questão de diminuir a jornada de trabalho, e tem a ver um pouco com esse livro que nós vamos comentar aqui, porque em vários momentos ele traz esse paralelo de por que a gente fica preso em escritórios com uma jornada de trabalho de 8 horas por dia, por que a gente aceita essas regras da sociedade e tudo mais. Mas o livro, para mim, para já começar a dar largada aqui, cativante. Eu adoro esse tipo de livro com dados, com meta-análises e coisas assim, mas não de forma chata, porque ele vai contando histórias, né? Então, ele antes de mostrar o dado, ele conta a história que desvirtuou para aquele pensamento. E aí ele vai mostrar, olha, será que essa história é verdadeira?
será que essa história é falsa? E aí acontece isso que o Vilmar falou, que ao longo do livro ele vai desmistificando ou vai desvendando vários mitos e vários preconceitos relacionados à maneira como nós vemos as coisas e nós vemos o ser humano. Eu acho legal que em alguns pontos do livro até ele cita sobre pesquisas ou textos anteriores dele, justamente em sentidos contrários. Então, ele mesmo cita em alguns momentos: olha, eu já acreditei nisso, já escrevi sobre isso, mas agora eu percebo que não. Achei isso fantástico. Sim, super. E é muito legal porque ele coloca vários estudos de psicólogos psicólogos renomadíssimos, psicólogos super gabaritados, e que com o passar das décadas, ao revisarem os estudos desses psicólogos e os estudos, eles foram percebendo que, opa, havia uma tendência ali e haviam pequenas falhas, e isso fez com que hoje a maior parte das pessoas, inclusive pessoas que estudam isso, considere que o ser humano ele é mal, que ele tem o gene do mal. Então é sobre isso que nós vamos falar na ordem que o nosso queridíssimo Vilmar organizou para nós, no nosso roteirinho, na nossa ata. Então, Vilmes, nós não vamos falar todos os capítulos do livro, porque senão seria um pouco maçante, mas nós vamos pincelar alguns pontos de cada capítulo para que você, após esse podcast, perceba se sente inspirado a ler esse livro. E assim vamos seguir. Vilmes, puxa o bonde para a gente. Esse é o nosso objetivo, não é? Senão seria um audiobook, né? Era só ler e estava de boa. Que a gente, nós trazemos os nossos pontos de vista de como interpretamos aí a leitura desse livro. E o que é legal é que ele não nega a crueldade, a maldade. Isso existe e está escancarado, né? Não tem como negar isso. Mas o que nos é negado é justamente essa visão da bondade do ser humano. Porque a bondade parece ser o bem mais comum, ou os acontecimentos mais comuns que acontecem. É da nossa natureza. É confiar no próximo, a caridade, auxiliar as pessoas mais vulneráveis. Isso é o bem comum. E como isso é tão comum, por que que isso seria notícia? A notícia é o contraditório, é o que sai do comum. Então, o que os jornais nos trazem e eles nos metralham aí de notícias ruins, e é como se, nunca está satisfeito, nunca está bom. Não é isso, é porque isso são o que sai desse ponto interessante, que é a bondade. E ele fala que, inclusive, apesar dos horrores das guerras, né, nós temos um legado evolutivo de confiança. A gente, geralmente, um povo guerreia com outro por conta de alguma discórdia, mas dentro daquele povo tem uma coerência, tem uma confiança numa hierarquia superior, em alguém que está lá num cargo de autoridade. E esse é o lado bom da natureza humana, né? Ele acaba reprimindo por circunstâncias adversas, como, por exemplo, a guerra, né? E ele traz, inclusive, alguns estudos, né, de como a gente pode ser compelido a eliminar essa bondade e agir com crueldade. Super, super, Vilmes. Nesse início do livro, ele conta uma parte ali da história da Segunda Grande Guerra e das táticas usadas durante a Segunda Grande Guerra, e ele vai descobrindo, ele vai provando por meio de dados e por meio de, de, de pesquisas, de anotações da época, que muito do que se achava que era eficaz de ser aplicado num princípio de multidões, se provou que todos os estudos estavam contrários, que as pessoas elas são solidárias, que elas estão a fim mesmo de ajudar e de se defender e de se proteger. E no início do livro ele fala sobre a teoria da sociedade ser a teoria do verniz, que é o que o Vilmar falou sobre as notícias. É legal porque essa teoria do verniz é como se a maior parte das pessoas acredita, e muitos psicólogos defendem isso, e ele vai quebrando isso, mostrando, trazendo dados, estatísticas, meta-análise de pesquisas, ele vai mostrando que essa teoria do verniz está errada. O que é a teoria do verniz?
A teoria do verniz diz que o ser humano, ele mantém certos comportamentos, ética, essa história de ajudar o próximo em sociedade, mas que isso é um verniz, que quando você coloca ele numa situação de vida ou morte, ele viraria um maligno, um homo maligno, ou seja, ele faria tudo o que é possível para sobreviver, passando por cima dos outros e tudo mais. E ele vai mostrando que nas próprias guerras e que em momentos de extrema dificuldade humana, o companheirismo, a bondade, a ajuda, o altruísmo, eles sempre estiveram presentes, só que isso nunca foi de interesse de ser divulgado, e isso nunca foi de interesse de ser pesquisado, porque o que eles queriam realmente era mostrar que as multidões se comportam de uma maneira maligna, de uma maneira em que o ser humano sempre quer se dar bem à custa de tudo, e aí ele cita também no início do livro que uma boa origem disso tem a ver com o livro Príncipe, né? Que é do Maquiavel, que foi um livro de cabeceira do Hitler, do Stalin, foi livro estudado por outros generais e várias coisas, então é muito legal essa sacada de que a teoria do verniz ela está sendo quebrada, né? Que não, nós somos bons. E daí, nesse começo de livro, ele fala, até aproveitando sobre Maquiavel, ele faz bastante essa distinção entre duas teorias bastante famosas, que é de Maquiavel, e também ele traz Rousseau, que tem um posicionamento diametralmente oposto ao de Maquiavel. Então, Rousseau vem trazer a noção de que nós seríamos bons, mas que a vida em sociedade acaba nos corrompendo. E daí é legal porque ao longo dos capítulos do livro, ele volta e meia acaba voltando nessa questão sobre Rousseau, trazendo questionamento. Mas então, será que Rousseau estava certo? É bem legal. E Ele, nesse comecinho também, quer comentar alguma coisa? não, que é legal porque esse paralelo que ele fica fazendo, ele coloca que a maior parte das pessoas dá mais importância para a teoria de Hobbes, né? Que é um outro pesquisador e que escreveu isso, que é o Homo Maligno. E Rousseau estava dizendo, não, cara, a gente tem coisas boas aí também. E aí, o tempo todo ele fica, e aí volta e meia ele dá uma volta, conta várias histórias e chega nesse ponto de novo. E aí, quando você começa a se convencer, não, nós somos malignos mesmo, ele vem e pá, quebra tuas pernas e mostra que, não, ó, aqui tem Não é coisa bem boa. assim. Sim, ele começa a contar histórias até, né, dos psicólogos famosos, e a gente vai mesmo se convencendo, nossa, esse teste foi muito verídico, tá mostrando a natureza má do homem. E daí ele realmente traz uma reviravolta muito legal de mostrar, não, veja bem, esse estudo não foi tão bem feito, não foi tão realmente imparcial quanto se esperava, e é muito impressionante. É, E aí, a gente vai, tem que Vilmos. entender o viés, né, desses psicólogos que estudavam um comportamento malévolo, né, da humanidade, é que eles não tinham a condição, talvez, de estudar, ou não queriam, não havia interesse, enfim, isso não importa, mas eles não tinham o alcance de estudar, por exemplo, tribos aborígenes que ele traz também, né? Como é que tribos aborígenes eles têm esse pêndulo voltado para a bondade, para a confiança, para o trabalho em equipe, essas estruturas que estão fora do que o europeu chamou de civilização, né? A civilização, no final das contas, está mais que escravizando todo mundo do que libertando. E por isso as maldades, né? Todo mundo quer tomar o poder, todo mundo quer ser melhor do que o outro. Isso acho que a civilização acabou piorando a situação nesse quesito, né? Do comportamento humano, né? E depois ele entra no já. Então ele faz a abertura do livro, ele contextualiza muitas coisas da Segunda Grande Guerra, dá muitos exemplos de como os britânicos reagiram, que todo mundo dizia que eles não iam se ajudar, e muito pelo contrário, depois, com os levantamentos, com estudos mais precisos, eles perceberam que sim, eles se ajudavam e eles tinham ali uma essência de manter a autoestima, tudo que é muito bacana. Vale a pena, esse início de livro já dá uma... E depois ele entra contando a história de um livro que virou um best-seller e que eu fiquei chocado que esse livro
de uma certa maneira, foi o livro que deu origem a todos os reality shows, ou seja, os Big Brothers da vida, Pelado na Ilha, não sei o que lá, todos esses realities que existem hoje, eles tiveram origem nesse livro que se tornou um best-seller, que é o Senhor das Moscas. E aí, o Vilmar, passo a bola, porque esse era o momento Ele mágico fala, aqui. ele fala de um grupo de estudantes tonganeses, né, que eles foram isolados por mais de um ano em uma ilha deserta em 1965. E eles acabaram se organizando de uma forma bastante democrática e construíram abrigos, fazendas e outras estruturas em equipe. Ele, você vê, isso acaba realmente quebrando essa visão pessimista que tínhamos do ser humano e a justificativa do porquê a civilização seria o amálgama, né, para manter o verniz, né, do comportamento humano. E nesse estudo do que gerou o livro O Senhor das Moscas, é legal porque o cara pega, ele escreve uma história de como seria se deixassem 6 crianças numa ilha deserta e o que seria acontecido. Sem regras, sem sociedade, o que seria? E aí no livro do Senhor das Moscas, no passar de todas as coisas que acontecem no livro, quando encontram as crianças, elas estão mortas. Porque eles não conseguiram manter a ordem, não conseguiram manter a civilidade, não conseguiram manter a fogueira acesa, várias coisas que a sociedade tem regras, né? Então, e aquilo virou uma verdade, como se nós realmente fôssemos assim. E aí esse pesquisador, o Bergman, ele vai a fundo para descobrir se não existe um caso do Senhor das Moscas verídico, não inventado. E ele descobre que há não sei quantas décadas atrás aconteceu algo muito parecido com 6 jovens que se perderam num barquinho, ficaram ilhados, e quando eles foram encontrados, eles estavam vivos, mais saudáveis, mais fortes do que todos os outros que tinham continuado vivendo em sociedade. E aí ele vai até, visita essas pessoas que são personagens, mas são pessoas que estavam vivas, traz histórias incríveis e mostra que não. O ser humano, se ele tiver que se ajudar, se ele tiver que sobreviver, ele vai criar as regras e ele vai se ajudar e fazer. Então é chocante. É muito legal essa história, é muito legal. Eu fiquei impressionado com essa parte do livro, porque tudo que vendem, né? Da teoria do verniz, do Homo maligno, né, se for ver o Walking Dead, todas essas minisséries que tem algum tipo de ou Mad Max, né? Que o mundo acaba, é tudo caos. E ele vai mostrando que não, olha só, na verdade, os casos reais em que isso aconteceu, os estudos reais, os estudos que não foram manipulados, eles demonstram que o ser humano se ajuda. É muito legal. O curioso é que até foi feito um documentário sobre esse caso real, mas o documentário não emplacou. Então, pouco se sabe sobre esse documentário, mas ao mesmo tempo, muito se sabe sobre o Senhor das Moscas, né? Que traz a visão Mas oposta num mito, né? É uma história inventada. mas já pensou se emplacasse? Será que teríamos governo, né? Não faz sentido. Nós temos que defender a sociedade, a civilização a todo É custo. um jogo de Enfim, interesses, né? total. São duas coisas que para mim pegou muito com relação ao livro. Primeiro que muitos dos estudos que foram apresentados por psicólogos renovados, historiadores renomados, eles tinham uma carência de dados, uma carência de meta-análise, que hoje, 20 anos depois, 3 décadas depois, 4 décadas depois, você consegue aplicar dados de uma meta-análise mais precisa, você consegue também tirar o fator da pessoa tentando comprovar que aquilo é verdadeiro, né? A notoriedade que aquilo traz. Então, acho que isso. E realmente, né? Todas as histórias que nos contaram sobre as guerras, sobre a evolução da humanidade, tudo, faz com que cada um de nós, ao se olhar no espelho, compre a ideia de que nós somos uma praga,
né? Você vê quantos ambientalistas estão por aí defendendo isso, que o ser humano é uma praga, que consome todos os recursos. Também não está a fim de mostrar um pouquinho que somos uma praga, nós estragamos tudo, mas que nós temos uma criatividade, uma bondade enorme e que nós também conseguimos desenvolver soluções incríveis. E é interessante que daí ele traz alguns dados de eventos que aconteceram, voltando um pouquinho, né, que ele conta a história do furacão Catarina, né, de 2005, e que as notícias do furacão Catarina, que tinha sido um dos maiores desastres, é que a cidade, o local, virou um estádio de sítio, um estádio de guerra, em que as pessoas estavam roubando, matando uns aos outros e tudo. E a governadora mandou os policiais para lá e deu um discurso dizendo que eles estavam prontos para atirar e matar. Olha que loucura! E aí ele foi pesquisar, foi ver os dados, foi a fundo, aplicou meta-análise nas pesquisas e tudo, descobriu o quê? Que pelo contrário, que na maior crise que se teve foi um momento que os seres humanos mais se ajudaram. Só que a mídia pegou aquilo, pegou um incidente isolado e transformou em como se aquilo fosse a maior realidade. E aí é claro que todo mundo compra a ideia. Nós aqui tivemos recentemente enchentes, alagamentos no sul do Brasil, e aí apareceu olha que interessante, né? Eu tenho pessoas conhecidas, de familiares conhecidos, que moram numa dessas cidades em Mussum e que estavam passando perrengue, tiveram a casa alagada, foram saindo de casa, tudo. Então eu tinha o ponto de vista de quem estava lá, e as histórias eram, não, fulano de tal pegou o barco, subiu no telhado, ajudou a resgatar, dividiram a comida, racionar, tudo. E aí o outro lado, uma notícia que apareceu numa das redes sociais, no TikTok, era pessoas aproveitam a enchente para assaltar o mercado. Elas não estavam assaltando, você tem que entender que estava todo mundo sem comida, elas estavam pegando as coisas para dividir entre. É incrível, né? E ele Ele vai até, mostrando isso. ele até fala sobre uma das razões de nós sermos mais suscetíveis a acreditar em notícias ruins, em desgraças, que seria o viés da disponibilidade. Então, a gente tem uma tendência a nos lembrarmos mais facilmente daquilo que aparece mais. Então, o que aparece mais, a gente tende a achar que é comum. E hoje em dia, principalmente com esse bombardeio de notícias que a gente vê em tudo que é lugar, a desgraça, esse lado mal da humanidade aparece com muito mais frequência. Então, a gente tende a achar que isso é o comum, que nós somos assim. É, E, o negócio chega a tal extremo que um maluco bilionário, que ninguém sabe quem foi, construiu a tal das Pedras da Geórgia. E aí, se você não sabe o que é, depois você dá um Google, procura. As Pedras da Geórgia, ela traz em 4 ou 5 idiomas umas regras para a humanidade sobreviver no futuro e preservar a natureza. Os ambientalistas gostam muito de fazer a citação dessas pedras. E uma das loucuras que tem lá é que é necessário reduzir para 1/3 o número de humanos no planeta, né? Então, a pessoa chega num ponto de acreditar nesses vieses, de que sim, todo mundo é mal, que nós somos uma praga, que nós estamos destruindo tudo, e não olha para o lado bom a ponto de acreditar e investir num monumento como esse, né? no É, American Storage, porque é é, como chamadas as Pedras da Geórgia, né? Foram feitas nos Estados Unidos e elas exato. têm 10 frases gravadas em 8 línguas dizendo como deveria ser. Isso aí, Vilmar, Isso concordo. aí. As pessoas querem mesmo buscar as respostas, né? E querem dizer É, como é. colocar uma pitada de pimenta nessa brincadeira, se você. Teve um camarada que fez um estudo com Tá, mas tá CGI. dentro do livro esse estudo? Tá? Esse cara Não, tá? não, mas deixa eu falar. Ele faz um estudo de estatística e coloca a população mundial equivalente a Nova York. Ocuparia Nova York inteira, a cidade de Nova York. Se você desse 20 metros quadrados para cada pessoa, ocuparia a Inglaterra. Então, meu amigo, enfim, cada um acredita no que quer, né? Vamos lá, Mas não é voltar. só. Eu acho que conseguindo falar. Isso que você falou, acho que dá pra fazer um bom link com o livro, que é assim: não é só cada um acredita no que quer. Ele mostra no livro, em vários momentos,
que as pesquisas, muitas vezes, elas já têm um viés determinado. Então, assim, Exato. se eu vou fazer uma pesquisa sobre tal coisa e eu quero provar que aquilo está certo ou que aquilo vai me beneficiar, eu direciono as pesquisas para aquilo. Por isso que hoje em dia as principais revistas científicas, elas têm graus de qualidade e de excelência. Então, são aproximadamente 5 categorias, pelo que eu me recordo, das publicações, em que a quinta seria, eu aceito uma quantidade maior de publicações, e por aceitar uma quantidade maior de publicações, eu faço menos comprovações ou menos meta-análise, menos a respeito desses artigos. E aquelas que estão no topo da lista, elas publicam pouquíssimas coisas. Por quê? Porque elas aplicam essa história de olhar 360 graus. Não é só essa demanda que eu estou querendo provar com esse artigo. Eu quero olhar 360 graus as consequências. E aí, então, com isso, a gente começa. E no livro ele traz isso. Ele fala: olha, que daí nesse ponto tem uma parte que ele explica sobre placebo e nocebo. Vocês lembram? Ele conta a historinha da Coca-Cola. Aquela história da Coca-Cola é chocante, né? Ele Conta, contar que conta, ele conta que as crianças, que numa região lá, 10 crianças passaram mal, e a única coisa em comum entre essas 10 crianças é que elas tinham tomado Coca-Cola. E aí aquilo chega na mídia de um jeito que foi o maior prejuízo da história da Coca-Cola. A Coca-Cola teve que tirar do mercado milhões de litros de Coca-Cola, de garrafas, de latas, de tudo. E Porque aplicaram. outros casos começaram a ser relatados, né? De outras Aí crianças passando mal. Isso, Ferzinha, obrigado, tinha pulado essa parte. E aí, a partir do momento que divulgaram que algumas crianças passaram mal tomando Coca-Cola, muitas pessoas tinham tomado Coca-Cola e começaram a se sentir mal. E, na verdade, elas não tinham nada. Foi provado, depois eles pesquisaram, estudaram, aplicaram todos os testes necessários e não encontraram absolutamente nada em nenhuma Coca-Cola, garrafa que provasse, mas já era tarde, já tinha sido feito estrago. E aí que ele conta essa história para mostrar o que é o efeito nocebo, que é o efeito em que você é contaminado por uma ideia e aquilo começa a te fazer mal. Tem o placebo e o nocebo, né? E ele vai contando essa diferença ali. É muito legal essa história. E foi o maior prejuízo da história, que poderíamos dizer ali que não foi uma fake news proposital, mas foi, né? É. E eu fico chocada que daí, quando eles descobrem que não tem relação nenhuma, isso não só no caso da Coca-Cola, né? Mas em vários outros casos que a gente vê por aí esse fato não ganha a mesma notoriedade, né? Então as pessoas continuam acreditando que foi a Coca-Cola. E acontece também até com várias pesquisas que ele cita no livro também, que os próprios pesquisadores, de maneira totalmente parcial, né, querendo comprovar o seu ponto de vista, eles acabam influenciando nas pesquisas e depois, quando indagados em outras entrevistas sobre determinados fatos que eles deixaram de divulgar, eles falam meio que numa atitude assim: ah, sim, eu sabia, mas dane-se, minha pesquisa já ganhou relevância. E isso é chocante, né? Porque é total má fé do pesquisador. Mas às vezes não é má fé enquanto está fazendo a pesquisa, mas depois, quando ele é inquirido e tal, ele descobre e aí fala, pô, agora já era, né? Tanto que como é que foi o presidente da Sociedade Americana de Psicologia, ele ganha o cargo como presidente por conta disso, né? Ele traz uma pesquisa totalmente tendenciosa. E... Mas é aquela coisa, a gente nunca vai saber de fato se o cara foi fazer a pesquisa com uma tendência malévola, né? Ou por conta de lobby, porque isso tem mesmo, tendo que comprovar um viés, ou porque simplesmente ele estava contaminado por um viés e ele não abre mão daquilo, né, para fazer a pesquisa dele. Então, é difícil a gente julgar assim nesses casos, mas sim, não dá para deixar essas pesquisas se manterem como verdades, né? O que é muito louco, que pega logo o início que o Vilmar falou, para a gente daí pular para a próxima etapa do nosso podcast aqui, é que ele coloca aqui uma droga que nós aceitamos e que nós repassamos de geração para geração, e que ele considera que é uma das drogas mais nocivas para a sociedade, e aí é legal porque ele constrói toda uma narrativa em cima disso,
que são as notícias. Ele fala, todo mundo assiste notícias, ou seja, tem a sua dose de notícias diária de drogas, e ele vai mostrando que o problema não é a notícia, porque nós temos que ser informados de alguma maneira. Nós precisamos de informação para saber, sei lá, sobre se eu vou pegar a estrada ou se eu não vou, qualquer coisa, desde as notícias mais superficiais até as mais profundas. Mas que ele mostra que a maior parte das notícias, ela parte do princípio de buscar o viés negativo, porque segundo, inclusive, jornalistas e tudo, eles declaram que notícia boa não é notícia. Exato. Por isso que é importante quando você tiver, como o Malakini falou, eu preciso saber como é que está o tempo, eu vou fazer uma viagem, como é que está o trânsito. Você vai pesquisar exatamente aquilo que você está buscando com os melhores especialistas da área. Porque a notícia propriamente dita, se assistindo por telejornais, ela é de uma mão única, né? Mesmo que você assista no YouTube, enfim, é de uma mão única. E você tem os vieses daquele canal, o viés daquele jornalista, tem os patrocinadores que bancam aquele tipo de programa. Agora, quando você analisa, você quer fazer um investimento, ou você quer fazer uma viagem, buscar notícias que importam realmente para a tua vida, você vai buscar com um especialista que pense mais ou menos como você, ou que tenha as crenças similares a você, e aí você vai na fé que aquele cara também não tem tendência nenhuma, né? Mas você vai buscar uma coisa específica ao invés de você ser contaminado por um todo, né? Você que está nos assistindo pelo YouTube, lembra de dar um checkzinho no nosso canal aqui, de assinar o canal. Você está nos escutando pelo Spotify ou por qualquer outro aplicativo de música, Apple Music, assim por diante. Também assina o nosso podcast, dá aí 5 estrelinhas para gente, compartilha. E hoje, se você está nos assistindo, você percebeu que nós estamos em outro cenário, né? Eu estou aqui no outro cenário do estúdio, no cenário do nosso próximo programa. Não vou divulgar ainda, mas estamos criando aí um novo quadro. O Vilmar está lá no escritório dele e a Ferzinha está também gravando de um outro local. Nós estamos fazendo a gravação online. Bom, sobre o que o Vilmar falou das notícias dos viés, aquele estatístico libanês que escreveu o Cisne Negro, a teoria do cisne negro, que escreveu também Antifrágil, o Taleb, ele coloca que não somos suficientemente racionais para estarmos expostos à imprensa. Essa é a sacada do Taleb sobre imprensa. Não somos o suficientemente racionais para estarmos expostos à imprensa. E aí fechamos, vamos pular para o próximo que a gente tinha separado de falar sobre o livro, porque o livro é muito interessante, todos os capítulos, cada capítulo provavelmente daria um podcast. Entramos aqui na parte 1 do livro, olha só, o estado da natureza, né? A ascensão do homo cachorrinho. Essa parte eu vou abrir para vocês, porque se eu começar a falar vai ser 1 hora. Essa parte do Homo Cachorrinho, eu lendo na rede o livro, o Kindle, eu curti muito. E aí? Ele traz uma coisa, ele é muito sarcástico, assim, ele é bem ácido em algumas passagens. Ele fala seria muito legal, porque assim, tem um hormônio, né, nossa, esqueci o hormônio. Oxitocina, oxitocina. Ocitocina, quando você abraça alguém, é o hormônio que você sente, esse hormônio do prazer e tal. Ele falou que seria muito legal se pudesse ser pulverizado assim na civilização. Mas aí, mas aí ninguém ia construir muita coisa, todo mundo ia ficar só rolando de prazeres, né? Mas ele fala nessa parte aqui do Homo Cachorrinhos sobre a domesticação do cão, né? Como é que foi a domesticação do cão, que eles pegavam os lobos, né? Que eram mais dóceis, e iam fazendo uma seleção natural. O ser humano ia fazendo uma seleção natural desses lobos, e eles, de alguma forma, eles iam é, procriando, ou de alguma forma não, eles iam procriando e de alguma forma a cria ia recebendo as mesmas características dos pais, e aí se tornando cada vez mais dóceis, né? Essa foi a evolução aí, né, da domesticação dos cães, como é que foi acontecendo. Justamente comprova as características comportamentais positivas em humanos. Ele traz isso justamente fazendo um comparativo de como o ser humano talvez tenha evoluído, né? Por que que nós chegamos
nessa característica mais dócil, diferente do Neandertal, que ele era mais, tinha um queixo mais avançado, tinha a testa franzida, o senho aqui era mais proeminente e dava uma sensação de ser uma pessoa do mal, né? Ele tinha mais uma agressividade no própria constituição do corpo. Ele traz um estudo muito legal feito com raposas por Dmitri e Ludmila lá nos anos 1900 e Os russos bolinha, malucos? os russos Os russos, malucos. É um estudo muito legal, porque eles pegaram raposas de uma espécie que era considerada muito selvagem, e muito braba. E o estudo consistia em selecionar aquelas poucas raposas que pareciam ter comportamentos um pouco mais amistosos e fazer essa seleção para que elas cruzassem entre si e verificar no que isso daria. E o resultado é bastante chocante, de que as raposas acabaram realmente, essas novas raposas acabaram sendo, de certa forma, domesticadas, algo que foi inédito, nunca tinha acontecido antes. E isso veio para comprovar uma das teorias de que a evolução do ser humano, do Homo sapiens, né? Porque daí ele vai trazendo um paralelo. Por que que o Neandertal teria sido extinto e o Sapiens não? Considerando que o Neandertal tinha várias outras características mais proeminentes do que os Sapiens. E daí ele vem numa teoria de que isso está muito baseado na amistosidade. Então, seres humanos têm também esse padrão de ser mais amistosos. E é interessante que daí ele traz aqui um trecho que ele fala que os humanos são máquinas ultrasociais de aprendizado. Nós nascemos para aprender, nos relacionar e interagir. Então, por isso, talvez não seja tão estranho que corar seja a única expressão unicamente humana. Afinal, corar é a quinta essência da socialização. E isso estaria muito baseado, estaria muito correlacionado com o fato de o Homo sapiens ter continuado vivo, porque, apesar de não ser mais inteligente necessariamente, ele tinha uma maior capacidade de socialização e, consequentemente, assim ele conseguia aprender de forma mais efetiva com os seus outros companheiros, o que fez com que a gente acabasse sendo difundido, né? Essa espécie. É muito interessante toda essa ligação que ele vai fazendo nesse capítulo. Demais. Esse capítulo, então, que essa parte do capítulo, que é o Homo Cachorrinho, ele contextualiza com várias histórias, vários estudos muito legais, várias pesquisas, cita vários autores e pesquisadores dizendo que uma das razões do ser humano ser a espécie dominante no planeta é porque nós somos muito mais sociáveis. Por isso somos cachorrinho, né? Nós somos mais fáceis de domesticar, de se socializar. Isso que a Fer falou de corar, quando eu li, achei muito legal, que nós somos, até onde se sabe, a única espécie que cora. E também um outro detalhe, nós somos os únicos primatas que têm a parte ao redor da íris branca. E isso faz com que no ato de socializar, você consiga olhar para a pessoa e saber se ela está te olhando, se a afeição dela é um olhar de carinho, um olhar que você fica com medo. E por isso até que em muitos casos, ele cita aqui, né, a poker face, né, dos caras que jogam poker, que eles tem que usar óculos e tudo, porque a parte branca do olho entrega. Ela entrega muito, então é legal isso. Só que isso foi um processo do Homo sapiens que potencializou muito a convivência, a socialização e tudo, e ele traz um teste que aplicaram, um estudo que aplicou 38 tipos de testes a chimpanzés, gorilas e humanos. Esses três grupos todos com 2 anos de idade. E os humanos perdem para os chimpanzés e perdem para os gorilas em tudo, nos 38 testes, em tudo, mas perdem de tomar uma surra. Noção espacial, noções de matemática, de coisa assim. Só que, quando esses testes são direcionados para socialização e aprendizado, os humanos dão uma surra nos chimpanzés e nos gorilas. Mas dos 38 testes aplicados, a gente perde em tudo, para os chimpanzés e para os gorilas. A única coisa que a gente ganha é em socialização.
Ou seja, aquele estudo daquele biólogo francês Duncan, se não me engano, que ele coloca o gene maligno e que nós teríamos que ensinar boas ações e boas maneiras porque essencialmente nós nascemos malignos. Não, nós nascemos extremamente sociais. É muito legal isso. E esse o capítulo Amo Cachorrinho é muito bacana. Vamos seguir, vamos passar pro próximo, que a gente já gravou 1 hora de podcast e ainda estamos no início do livro, gente. Caraca. É, Vamos lá. vamos deixar bastante curiosidade aí pro ouvinte, né? Vai ter que ler o livro porque vale a pena. Daí tem um outro capítulo que a gente separou, que era muito legal, que pelo menos eu e o Vilmar, quando a gente fez a reunião, a gente falou, cara, esse capítulo é muito legal, tal, que é a parte, o 4 ali, que ele conta do Coronel Marshall e os soldados que não atiravam. De uma maneira compacta, viu? Me conta isso desse capítulo, o que você ouviu. O Vilmar até sorriu, se você está assistindo, você viu, quero falar sobre isso. O Coronel Marshall, ele era um estudioso, um pesquisador, e aí ele achou curioso que as, a- as munições, as armas, né, que elas chegavam, imagina, as armas, elas precisavam ser carregadas pela boca, né, por onde sairia o projétil. Então, ele começou a perceber que as armas elas estavam com 2 munições, ou às vezes 3 munições, elas eram carregadas o tempo todo, porque os soldados evitavam de atirar nos inimigos, né? Isso mostrava um pouco de compaixão. Então, e quando eles atiravam, eles não miravam para matar. Então, de 15 a 20% deles efetivamente miravam para matar. O restante ou não atiravam ou miravam fora. E ele chegou a essa conclusão fazendo um estudo pós-guerra de 1914, né, pós da Primeira Guerra, e ele ficou aturdido como o ser humano realmente tem esse ímpeto da compaixão, né? Super. Esse capítulo é legal que, na verdade, depois, lá na frente, mais perto do final do livro, ele traz outros estudos também, mostrando que a maior parte das armas nunca tinham sido usadas em campo de batalha, não tinham atirado, e a maior parte das armas que tinha baioneta, que é aquela faca na frente da arma, nunca tinha sido usada também. Então é legal, né? Não é legal falar sobre guerra, mas esse estudo é legal, que mostra que o ser humano, quando ele tem que infringir o mal, ou seja, matar alguém de perto, ele não faz, porque ele olha a pessoa e fala, cara, mas é como eu. E ele vai contando várias histórias no livro, mostrando isso, e ele traz dados mostrando as mortes, e que apenas 1% das mortes na guerra, nessas guerras mais antigas, elas aconteciam no combate corpo a corpo. A maior parte das mortes eram ou por minas, ou por granadas, ou por mísseis, por coisas de longa distância. Por quê? Porque você tem que matar alguém que você não está vendo e que foi vendida a ideia de que a pessoa é malvada, de que ela é mau caráter, de que ela é um bruxo. É mais fácil do que quando você está cara a cara com a pessoa, você fala, nossa, mas é igual eu, tem um filho também, tem esposa. Então é legal isso e que eles mostram que as armas estavam com os canos entupidos, porque os caras ficavam só recarregando a arma em vez de atirar. E que um percentual muito pequeno das armas tinha sido realmente utilizada. E ele vai provando isso e reprovando isso, reprovando no sentido de afirmando isso, não só com o Coronel Marshall, mas com vários exércitos e de várias guerras, ele vai mostrando que isso se repete. Então é incrível, porque aquela história de que é legal que ele cita, né? Então, Game of Thrones, Guerra nas Estrelas, todos esses filmes de guerra que a gente assistiu, tudo baseado numa história enganosa de que o ser humano mata sem piedade, de que ele falou, não, tá tudo isso aí, tá tudo construído em cima de falsas premissas. Então é muito legal. E daí, ainda nesse capítulo, mais para o final, continuando nessa indagação de será que estamos sendo enganados por todo esse horror, ele questiona: e quão violentos, então, eram os primeiros homens, os homens primitivos? E aí ele vai fazendo um retrocesso até as sociedades de caçadores e coletores. Antes lá da agricultura, antes da gente se assentar e criar comunidades, nós éramos caçadores e coletores, tínhamos uma vida mais nômade.
E daí ele vai dizendo que o que é muito interessante é que nessas sociedades, não sei se daria para chamar de sociedades, nessas comunidades talvez, eles evitavam a violência. Eles preferiam resolver os seus conflitos conversando ou simplesmente se mudando para o vale do lado. E havia uma intensa amistosidade e bastante troca entre tribos. Então, uma pessoa que era de uma tribo nômade X, ela não permanecia o tempo inteiro da vida naquela tribo, ela se mudava de tribo e existia então um grande círculo de amizade entre as pessoas. É muito interessante esse final do capítulo. Demais, demais mesmo. E aí depois ele vai para um outro ponto que ele fala sobre a maldição da civilização. Então imagine, o livro tem cada parte 1, parte 2, parte 3, parte 4, e cada parte do livro é dividida em alguns capítulos. E assim, da minha leitura, da minha percepção é que um ou dois desses capítulos, dessas subdivisões, que eu li de uma maneira e falei, cara, tudo bem, mas a maior parte eu ficava chocado lendo. Eu falava, caracas. E aí vem aquele tapa na cara, né? Voltamos lá a Sócrates, né? Que dizia que, não, que quanto mais sabia, mais ele percebia que não sabia, né? Porque quantas vezes nós já defendemos um ponto de vista, ou já contamos uma história, ou já, mas é porque está o livro, como se aquilo fosse uma verdade, e daí você pega, olha de um outro prisma, coloca uma meta-análise, coloca um estudo mais dedicado, mais aprofundado, investe horas pesquisando sobre aquilo e fala, opa, não é bem assim. Então essa parte de a maldição da civilização é muito legal, que ele vai lá para a Ilha de Páscoa, conta a história da Ilha de Páscoa e tudo. Ele fala que a civilização agrícola que diz que deu uma liberdade maior para o homem em questões alimentícias, a gente deixa, né, essa comunidade, essa característica de sermos nômades, coletores, caçadores, e agora a gente planta o nosso próprio alimento, a gente não precisa se deslocar tanto, mas ao mesmo tempo é uma maldição, né? Porque você perde a tua liberdade de fato. Você tem que ficar ali cuidando do alimento e talvez por conta disso começa a surgir as guerras, enfim. É Sentimento de muito posse, né? interessante. É, Bem forte um sentimento de sentimento de posse. Ele traz um dado interessante de que antes desse assentamento em civilizações, na época dos caçadores-coletores, existia algo que era muito forte e que acabava servindo como forma de controlar e manter a humildade nas pessoas, que era a vergonha. Então, isso era uma forte forma de controle para que ninguém acabasse querendo, não sei nem como colocar direito, mas querendo se sobressair, digamos assim, para que houvesse essa manutenção da igualdade. Então, ele vem trazendo esse dado de que lá na origem somos e gostamos de igualdade, que a gente tende a não gostar de desigualdade. É isso Sim. mesmo. E daí ele finaliza isso contando a história, ele finaliza essa parte 1 do livro contando a história da Ilha de Páscoa, que é muito legal, porque eu li o livro do Thor Hausengard, eu assisti o documentário, e aí no livro ele vai quebrando todas as teorias do Thor Hausengard, que foi o cara que falou que a Ilha de Páscoa tinha... E é incrível, porque você percebe que quando as pessoas se aprofundam, estudam e se dedicam, e aí você percebe que está congelado num paradigma, e é muito legal que ele vai mostrando que inúmeros pesquisadores e inúmeras historiadores, arqueólogos, eles estavam com aquela teoria de comprovar uma demanda própria. Então, eles já colocavam alguns vieses ali. Então, achei bem legal a partilha de Páscoa, e a minha aluna tá indo para lá agora, ela comentou que ela tá morando no Chile, a Ana Júlia, então vamos dar um beijo, um abraço para ela aqui, e que ela tá indo conhecer a Ilha de Páscoa, que eu comentei, cara, acabei de ler um livro que conta isso aqui, não sei o que, indiquei para ela, tá super feliz, empolgada. Bom, vamos seguir para a parte 2, respira, Nossa, tô faz vendo aquilo aqui que... as minhas anotações dessa parte ainda. Essa parte aqui para mim foi Foi incrível. como o Vilmar diria, tijolada em cima de tijolada, e quando Foi. termina o capítulo você tá soterrado por tijolos, né? Bem isso. É Essa bem isso. parte, a parte 2 chama-se Depois de Auschwitz.
Ele começa falando dos porões da Universidade de Stanford, que foi um estudo, né, que o psicólogo Zimbardo, ele faz colocando os estudantes designados ali de forma aleatória, é, dividindo alguns estudantes como prisioneiros e outros como os carcereiros, né, numa prisão simulada no porão, né? E os carcereiros recebem a incumbência do pesquisador, né, de que eles sejam realmente mais cruéis, que eles sejam como que como eles imaginam que os carcereiros devam ser, né, como sadistas, desumanos, enfim. E eles agem dessa forma. E os prisioneiros acuados, tal, aquilo se torna uma verdade, né? Essa pesquisa que o Vilmar está citando, nos porões de Stanford, foi uma pesquisa que, junto com o livro Senhor das Moscas, desencadeou a primeira gravação de um tipo de Big Brother feito pela BBC, e que foi muito legal, porque quando eles fizeram a gravação, sem ter a é legal que ele conta no livro a história, vou resumir aqui, mas que ele mostra que quando não há uma interferência dos diretores do programa, ou no caso ali, dos interessados ali, que eram os prisioneiros, os policiais, pessoas que simbolizavam os policiais, os prisioneiros nesse estudo de Stanford, ele mostra que quando não há uma interferência, quando não há um direcionamento, as pessoas elas tendem a se tornar amigas, a dividir o pão, a se apoiar e tudo. E aí isso é muito interessante, que ele vai mostrando vários experimentos em que as pessoas ficaram famosas, ganharam notoriedade. Esse psicólogo que o Vilmar citou, como é o mesmo sobrenome dele? Zimbrado? Zimbardo. Zimbardo. Zimbardo, obrigado. O Zimbardo, ele teve 4 décadas de notoriedade com seus livros, com suas teses publicadas, e 4 décadas depois provaram que os estudos tinham viés já determinados, que estavam errados. E o cara chegou a ascender a presidente da Associação Norte-Americana de Psicologia, por causa desse estudo, que hoje, com a aplicação de meta-análise, provou que o estudo já estava corrompido. Então é incrível perceber isso, assim. E aí, nesse capítulo, eu vou ler a partezinha aqui da citação da Anne Frank e passar a bola para a Ferzinha, que, porra, Anne Frank, né? Olha que legal, né? Porque quando todo mundo acha que as pessoas que passaram, quando você lê o livro lá do Viktor Frankl também, que conta a história toda, pô, esse livro vale, Demais esse livro, recomendo. inclusive. A gente pode, inclusive, fazer um podcast sobre ele, mas ela traz um dado que o Viktor Frankl também, de uma certa maneira, traz no livro. Ela diz o seguinte: é espantoso que eu não tenha abandonado todos os meus ideais, que me parecem tão absurdos e impraticáveis, mas eu me apego a eles, porque ainda acredito, apesar de tudo, que as pessoas são realmente boas de coração. Anne Frank. Então, assim, por mais que as pessoas tenham sofrido, elas perceberam que não, que existe uma bondade no coração do ser humano, e que todas essas pesquisas do porão de Stanford, de todas as outras, estão tentando provar o contrário, né? É É bem isso. legal daí nesse. Pode, Pode falar, pode fala. mandar bala, filmes. Não, vai tu, Ferzinha, vai tu. Eu acho interessante aqui que tem um trecho mais para o final dessa parte, que ele daí se questiona. Mas por que então que essa teoria do verniz continua vindo à tona o tempo inteiro? Por que que a gente tende a acreditar nessa nossa natureza mais corrupta? E aí ele traz um ponto de vista dele, de que muito provavelmente é por conveniência. Aí eu achei fantástico isso aqui que ele escreve. De um jeito estranho, acreditar na natureza pecadora é reconfortante. Propicia uma espécie de absolvição. Afinal, se a maioria das pessoas é má, o engajamento e a resistência não valem o esforço. Meio que no sentido de que, então se o outro é mal, isso faz parte da natureza humana. Se eu sou um pouco mal, isso faz parte da natureza humana. É como se fosse uma desculpa. E quando a gente acredita que não, nós somos inerentemente bons, isso exige um esforço maior para que nós para que nós hajamos, para que nós é, permaneçamos tendo ações compatíveis com isso. É muito louco. Ele fala, inclusive, no próximo capítulo sobre esse conformismo, né? E as circunstâncias sociais. Ele comprova novamente, através do experimento de Milgram, né? Que ah, uma pessoa
tá numa posição para levar choques, e aí ele traz um candidato e dá ordem para ele dar choque na outra pessoa. E aquela pessoa simplesmente ela aceita o comando por conformismo. Ele não tá, ele só escuta, né, que a outra pessoa está levando choque, pessoa se simulando lá que tá levando choque, que grita e que não sei o quê. No final não tem nada de choque, mas algumas pessoas chegam a dar o máximo, né, de tensão ali, de Super. Na verdade, nessa pesquisa que ficou mundialmente famosa, e há um tempo, eu, inclusive, numa das minhas palestras, eu trouxe esse estudo e citei sobre a máquina de choque de Milgram. E aí, quando eu estava lendo esse capítulo, cara, incrível, é muito legal, porque, primeiro, que Milgram queria provar que as pessoas, elas aceitam ordens, principalmente se a pessoa estiver vestindo um uniforme, aí tem a teoria de obedecer quem está de uniforme, e nós inconscientemente fazemos isso, né? Se a pessoa está vestindo um jaleco, a gente tende a dar mais credibilidade para ela sobre uma opinião médica. Se a pessoa está de terno, a gente tende a dar mais credibilidade para a opinião relacionada a direitos e coisas assim. Mas a máquina de choque de Milgram, ele já tinha o que os cientistas chamam de comportamento de demanda, ou seja, já estava corrompido o teste. E as declarações das pessoas, claro que na época ninguém conseguiu provar isso, Milgram estourou em vários programas de televisão, filmes, documentários, livros, tudo, dizendo que o experimento da máquina de choque de Milgram, ele era real, que as pessoas obedeciam cegamente a ordens de quem estava usando um tipo de uniforme, mas depois se descobriu que não, que o que as pessoas queriam mesmo era ajudar a ciência. Então, pesquisando de uma maneira mais profunda a declaração dos participantes, eles diziam que eles não estavam continuando apertando o botão do choque porque tinha alguém mandando. Era simplesmente porque eles acreditavam que aquele experimento ia trazer benefícios para a ciência e para a humanidade. Então é interessante isso, é muito legal. E que depois, quando se abriram os arquivos das pesquisas de Milgram, o cara provou que, na verdade, as pessoas não continuavam apertando o botãozinho por vontade própria. Existiam 4 comandos que ela recebia e que o último comando era: você tem que continuar apertando porque faz parte do experimento. Ou seja, a pessoa não estava apertando porque queria. não, Então é estava muito, induzindo a pessoa. muito legal esse experimento e toda essa. E ele, novamente, ele conta toda essa história para mostrar que, opa, há um furo aí, né? Seguimos. Respirem Seguimos. mais uma vez. A morte de Catherine Susan Genovese. Isso é um famoso caso, né, que também foi muito noticiado. E tinha lá toda uma questão de indução, né, da sociedade para acreditar que tinham várias testemunhas tal, e que não era simplesmente um abuso ou uma briga de casais, e era um homicídio. Então, as pessoas foram induzidas a acreditar em uma coisa e estava todo mundo querendo ajudar e colaborar, né? Ele conclui que a história ela não simboliza a indiferença humana, que as pessoas deixaram de dar o testemunho porque acreditavam numa coisa ou em outra, né? Mas é a tendência de nos conformar com interpretações negativas da realidade. Precisamos ressaltar evidências da bondade humana. É interessante que esse caso ficou famosíssimo, muito famoso. Até alguns políticos usaram isso como uma maneira de validar ataques no Iraque e tudo mais. Então é chocante a importância que esse caso teve. Depois dá uma pesquisada sobre isso. E ele mostra que, tal como na história do furacão Katrina, também ali havia ali uma interpretação muito errada dos fatos, muito equivocada, porque era mais interessante vender um caso horrendo do que mostrar a realidade de fato. E que acaba criando, esse caso dessa morte, cria o que os psicólogos passaram a chamar de efeito espectador. E é chocante quando você estuda o efeito espectador e mostra que, opa, o que eles queriam provar com o efeito espectador era dizer que o seguinte: quando tem muitas pessoas assistindo a um determinado acontecimento, a tendência é que a pessoa pense, alguém vai fazer algo a respeito, então não preciso fazer nada. Mas ele vai mostrando que não é bem assim. Ele vai quebrando também essa teoria do efeito espectador. É legal essa parte e finaliza
esse bloco, e aí ele abre a parte 3 do livro, falando sobre por que as pessoas se tornam más. Ele começa Ferzinha, tratando ali a empatia cega. Estou me passando pela Fer. não, tá tudo Pode bem. mandar bala, James, vai lá. Ele discute como que a empatia humana ela tem vieses e limitações, né? Ele analisa os experimentos que revelam a nossa tendência a sentir mais empatia por vítimas individualizadas do que por estatísticas anônimas, né? Você falar, milhões de pessoas passam fome, mas se o seu vizinho está passando fome, você vai lá, leva um prato de comida, ajuda. É bem diferente. A tua comunidade, aqui as coisas perto de você. Quantas pessoas nós conhecemos que levam cestas de alimento, fazem Natal solidário, fazem uma Páscoa para as crianças, porque tem essa percepção de que o individual é, é mais fácil, talvez, né, para auxiliar. E uma estatística anônima é muito frio, não é o Zé, não é a Carolina, não é a pessoa, não tem uma personalização, né? Sim, essa parte ele resume duas coisas muito legais para mim, o que pegou dessa parte do livro é que ele coloca que empatia é algo muito legal, muito importante, mas que ao mesmo tempo a empatia ela nos cega. Porque quando a gente é empático com alguém, a gente desfavorece todas as pessoas que nós não somos empáticos numa decisão. E aí ele conta a história ele mostra que alguns estudos apresentam a pessoa que está esperando, por exemplo, uma doação de órgão, e aí ele apresenta esse caso contando, e aí todo mundo fala, não tem que furar a fila. Mas que quando a gente tem empatia por aquela pessoa, a gente aceita que ela fure a fila. Só que isso desfavorece todas as outras pessoas que não têm empatia. Então ele coloca que a empatia tem um lado positivo, mas que não é só isso. E é legal, porque a gente geralmente pensa, não, temos que ter empatia, temos que ter empatia. Mas a partir do momento que a gente tem empatia, a gente desfavorece todas as outras pessoas que nós não temos empatia. Então é legal, e aí assim, a gente segue saltando para a próxima parte, que é como o poder corrompe. Brá, brá. Esse capítulo para mim é incrível. É muito Então, bom. toca a barca. Ele vem daí analisar um pouco mais a fundo a teoria de Maquiavel, de que as pessoas teriam que ser o príncipe, né? Teria que mentir e ser ganancioso e tudo isso. E daí ele justamente vem se perguntar: será que Maquiavel estava certo? E ele traz daí um professor, Keltner, que é um dos maiores especialistas no maquiavelismo aplicado. E o que ele percebeu é que se você se comportar como Maquiavel descobre no Príncipe, geralmente nos ambientes de estudo em que ele aplicou isso, por exemplo, como acampamentos, as pessoas, na verdade, eram rechaçadas. Ninguém queria ficar perto daquela pessoa que se comportasse como príncipe. Então, ele trouxe daí uma visão de que não. Aquelas pessoas que ascendem ao poder, na verdade, elas não têm os traços que Maquiavel traz no Príncipe. Elas justamente têm traços de amistosidade. Elas precisam ser carismáticas, simpáticas, e geralmente, fazendo uma análise daí, os líderes que nós elegemos têm esses traços. Mas o que acontece daí quando eles ascendem ao poder? Aí tudo desmorona. Porque, como absolutamente conhecido, o poder corrompe, e ele vem confirmar isso através de vários exemplos. E eu achei bem legal, inclusive, que ele cita uma pesquisa feita com carros, como as pessoas se sentem ao dirigir carros de diversos tipos. E a pesquisa começa com carros mais simples, então as pessoas tendem a parar quando pedestres estão atravessando, tendem a dirigir de forma mais consciente e segura. E daí, quando elas são colocadas em carros luxuosos, como por exemplo BMWs, elas tendem a daí virar mal educadas, dirigem de tudo que é jeito, não prestam atenção nos pedestres, para mostrar que realmente o poder corrompe e a pessoa acaba entrando num complexo de superioridade, que é o que acaba acontecendo com a maior parte das pessoas que adquire o poder. É muito legal esse capítulo. Tem muita coisa para falar, mas enfim. Muita coisa Ele, legal mesmo. Vai ele lá, con- Vilmes.
esse capítulo aí, ele para mim, ele é um pouco, apertou alguns pontos aqui, porque eu, claro, li Maquiavel, li 48 Leis do Poder e tudo isso aí. Quando você começa a ler esse capítulo, você começa a pensar, uou, aqui há uma outra maneira de interpretar e de ver o mundo sem ser maquiavélico, né? Muito legal. Eu quando eu li Maquiavel e li esse livro, eu interpreto um pouco diferente do que ele traz aqui, porque assim, as pessoas realmente não têm condições de ascender ao poder tendo as características que ele coloca no príncipe, mas o príncipe já é príncipe, e em Maquiavel ele traz um manual de como o príncipe deve agir para ele não ser, ele já está Continuar no sendo poder, príncipe. vai continuar sendo príncipe, porque aí ele não pode ser mais bobo, porque as Porque outras tá pessoas todo querem. mundo querendo destronar ele, né? Exato, é um outro viés, né? Mas ele está certo, ninguém sobe, ninguém ascende já com aquelas características do príncipe, né? Por isso que ele conclui que o que a gente precisa é desenvolver sistemas igualitários que desestimulem a arrogância dos poderosos. Também precisamos cultivar a humildade e o cuidado com os vulneráveis. Tudo bem, agora vai lá tirar os valentões do poder, né? Não é fácil assim, né? Tem uma coisa muito louca sobre Maquiavel, que é como que o cara escreveu um livro chamado O Príncipe, por isso que vocês, quem está nos escutando, talvez não tenha lido, não saiba, né? Que a gente falou o Príncipe. O nome do livro é O Príncipe, né? O Maquiavel escreveu o livro O Príncipe, que era um manual, né, de como se manter no poder numa época em que todo mundo está querendo te tirar de lá, né? Então, acho que esse ponto que o Vilmar colocou é legal. Mas imagine esse livro que simplesmente esse livro era livro de cabeceira do imperador Carlos V, ou o quinto imperador, do rei Luís XV. Era um livro também, olha que preocupante, porque um livro de cabeceira de Stalin, de Hitler, do chanceler Otto von Bismarck, e era um livro que Hitler também usava como referência, foi encontrado na carruagem de Napoleão, e aí você começa a pensar, cara, que droga, esses caras podiam ter lido algo mais que, que, que orientasse o poder de uma outra forma, né? Essa que é a grande sacada desse livro aqui da humanidade, que mostra isso, que, cara, se a gente estudar ou ou colocar no nosso viés que a humanidade é ruim e ela precisa mesmo ser controlada, custe o que custar. E aí você pensa, não, mas não é bem assim. Você fala, cara, um dos filmes que mais ganhou Oscar e mais assistido, O Poderoso Chefão, foi baseado praticamente inteiro em Maquiavel, em princípios maquiavélicos. Aí você fala, não, House of Cards, uma baita série, também. Então, Game of Thrones, toda aquela política do Game of Thrones tá ali, é como uma nota de rodapé do Maquiavel. Então, é chocante mesmo isso. E Seguimos. as pessoas que estão no poder, eu acho que esse é um ponto interessante. Por que que elas querem manter o poder, né? Justamente porque já subiu a cabeça delas o poder e elas têm esse complexo de superioridade. Porque lá nas sociedades coletoras não existia ele traz isso no livro, né? Não existia essa ambição, talvez, por manter o poder. O poder, na verdade, era repartido entre as pessoas. Alguém ficava algum certo tempo, depois já era substituído por outro, e isso era dividido de forma mais justa e igualitária. E nas sociedades atuais, não. Quem está lá no poder faz de tudo para continuar se mantendo no poder. Eu não vou me Super. lembrar o nome da tribo, tem uma tribo que corrobora com isso que você falou agora, Fê. Uma tribo aqui no Brasil e que ela não tem uma estrutura hierárquica. É bem interessante, ela não tem essa estrutura e eles se organizam. Eles só têm o responsável, por exemplo, para a colheita. Aí ele sim, ele coordena todo mundo naquele período, ele é o manda-chuva para aquela atividade. Em outra, no plantio, é outra pessoa que é responsável, porque entende melhor, tal, mas não tem o chefe da tribo, não, eles não são hierarquizados e eles convivem numa harmonia, numa reciprocidade muito grande. Mas é interessante porque ele traz alguns dados, algumas pesquisas. Então, ele cita um estudo feito por 3 neurologistas americanos, mostrando que à medida que a pessoa ascende ao poder, ela vai ganhando poder, o poder começa a agir como uma espécie de anestésico na pessoa.
É muito legal isso. Como assim anestésico? Começa a anestesiar um sentido que todos nós temos, que é o sentido do espelhamento. Quando alguém boceja, você boceja. Quando alguém ri, você ri. E que quanto mais poder você tem, você diminui essa estrutura biológica, bioquímica do espelhamento, porque quem tem muito poder sempre acha que as outras pessoas são mais preguiçosas, que as outras pessoas são mais incompetentes, que elas precisam ser supervisionadas. Essa parte me chocou, porque realmente os cargos de liderança, se for observar, e eu por muitos anos liderei equipes e tudo, você começa a perceber, cara, é verdade, eu era um pouco assim. Você sempre acha que as pessoas são mais incompetentes que você tem que manter elas sob a sua supervisão, que você tem que... E isso tem a ver com esse estudo desses neurologistas, mostrando que à medida que você começa a ter mais poder, você começa a anestesiar essa espécie de espelhamento. Isso é chocante. Isso para mim foi tipo, uou, como diria nosso querido amigo professor e escritor Jorge Marengo, durma com um barulho desse. Ele até nesse Aí, ponto ainda fala que as pessoas que têm o poder, elas tendem a ver menos. Elas têm menos estímulo para ver a partir de outras perspectivas. Isso é muito chocante, porque daí ela acaba se fechando no que ela acha que é o certo. Chocante. é, Depois ele, nós entramos, vai. não é isso, a gente vai entrar no iluminismo, né? Por que que o iluminismo deu errado? O que que deu errado no iluminismo foi justamente essa visão que o ser humano, que ele fala de Hobbes, né? Que ele era que o homem ele é egoísta e brutal por essência. E aí contaminou aquela turba murta, né, para fazer com fazer o que eles fizeram, né? E estava tudo errado, né? Tudo baseado em preceitos errados. Super, super. E assim ele vai o tempo todo no livro. O que é legal do livro? Ele vai te acariciando com uma mão e pá, te dá um tapa com a outra mão, do tipo, olha, não é bem assim. Aí ele te acaricia de novo, te conta uma história que você fala, ah, é mesmo, eu já vi isso é verdade. E depois ele, pá, mas não é bem assim. Te mostrando o tempo todo que essa história de que o homo egoísta, de que nós o tempo todo queremos ser maquiavélicos e que precisamos nos dar bem em tudo, não é verdade, que nós temos uma dose incrível de generosidade, de altruísmo. Então, eu achei muito bacana mesmo. E aí a gente vai pular umas partezinhas e vamos entrar na parte 5 do livro aqui, que ele coloca, que ele chama de A Outra Face. E aí o capítulo que ele abre é Tomando Chá com Terroristas. Ele traz um ponto importante que a CIA já utiliza isso há muitos anos, que é estimular desertores e dissidentes moderados dentro de um grupo radical. E eles podem convencer outros a abandonar a violência. Tem agora, recentemente, nós estamos com essa pecha aí dos terroristas do Hamas, e onde o filho do fundador do Hamas, ele é um dissidente. Ele foi capturado e, ao longo de alguns anos, ele foi convencido a se tornar um detrator, a se tornar um espião. E por muitos anos, enquanto ele estava preso, aí ele viu que começou a entender que realmente o Hamas ele tinha um viés de extermínio em massa e ele começou a auxiliar ali a CIA na busca dos grandes chefões do Hamas. Tá em alta agora, porque agora ele não é. Ele deve estar sendo perseguido à beça, né? Agora mudou para os Estados Unidos. Enfim, É legal que o livro ele traz mesmo algumas informações e põe o dedo em algumas feridas ali que são depende do ponto de vista que você tem, aquilo vai te incomodar mais ou menos, né? Então é muito, muito bacana mesmo. Bom, e aí seguimos, ele vai trazendo várias questões que vão reforçando Na verdade, o que a gente tem que entender é que o cara tá querendo convencer a gente, provar que o ser humano, ele é bom e que há uma esperança no mundo, né? E talvez se você é mais pessimista e se você não tá afim de ser convencido disso, vai achar que o livro todo é uma chatice, que você tá afim mesmo de provar o seu viés de que não tem jeito, que a humanidade não tem jeito, é que uma tá tudo uma praga. catástrofe, que o mundo só piora. E eu acho bacana porque todas as histórias que ele conta
e todas as citações ele coloca ali as referências. Então o livro é cheio de referências, de artigos, de pesquisas. Então é um livro que ele incomoda por isso, porque não é só, eu acho, eu penso. Não, olha, Eu- segundo tal pesquisa, segundo meta-análise, segundo tal dado. E foi bacana porque, como eu tenho alguns livros que eu gostei muito, como, por exemplo, Factfulness, ele até cita, durante alguns momentos no livro, ele cita esse livro, essas pesquisas, ele vai mostrando, não, a humanidade está muito melhor do que era, nós estamos melhorando muito. Há um alarde, né, há um alardismo de que nós estamos piorando, mas eu acho que o livro, é bacana que o livro ele mostra isso, galera, se você realmente estudar, se você realmente tiver afim, se você realmente for atrás, há uma boa esperança. Sim, Maquiavel continua na base dos maiores bilheterias, das maiores séries, mas há uma boa esperança ali. É legal, é legal. Eu gostei muito do livro. E aí, no Eu final gostei. dessa última parte, aí ele volta a reforçar que é, a gente acaba acreditando naquilo que no fim a gente quer, né? Então, se uma pouca minoria está disseminando o ódio e a gente vê bastante disso, a gente tende a acreditar nisso. Mas não. Aí ele até finaliza essa parte falando: como para todas as melhores coisas da vida, quanto mais você dá, mais você recebe. Isso se aplica à confiança e à amizade e também à paz. Então, muito disso que o Malaquini acabou de falar. Qual é a visão que a gente quer alimentar, né? Se é uma visão mais negativa realmente da humanidade, existem diversos estudos e pesquisas por aí. Se é uma visão mais otimista, esse livro agora está recheado também de estudos e pesquisas para mostrar isso. E é muito legal. E no Ele, finalzinho do livro, vou entrar aqui que deu muita vontade de falar. No finalzinho do livro, eu falei, cortei o Vilmar porque a gente estava rindo nos últimos episódios, a gente tem rido muito disso, que a gente até pensou em gravar um podcast e criar um outro quadro chamado Livros que Cagam Regras. E aí, no final do livro, no epílogo, ele traz 10 regras, né, para você mudar um pouco seu viés comportamental sobre a humanidade. fala aí, fala aí. Posso entrar aqui? Então, ele coloca. Eu gostei muito, porque é realmente uma quebra de paradigmas ali, né? Como diria nosso querido professor De Rose, escritor, sistematizador de um método incrível de alta performance, ele diria assim: axioma número 1, não acredite. Acredite. Parta daí, né? Não acredito. Mas aí a primeira regra que ele traz ali, que o autor traz, que o Bregman traz, é: quando você estiver em dúvida, suponha melhor. Por que quando a gente está em dúvida, a gente sempre vai para o viés negativo? Por que você não começa a reprogramar aqui, depois vai buscar ali no meu canal do YouTube um videozinho chamado Efeito Tetris, que é você ir melhorando e reprogramando seu cérebro para enxergar as coisas melhor. Então, quando você estiver em dúvida, suponha melhor. Regra número 1. Depois a regra número 2 é: pense em cenários ganha-ganha. Pô, pense em cenários ganha-ganha. A terceira regra é chocante. Faça mais perguntas. E esta regra, cara, quem tem filho pequeno sabe que isso incomoda, né? Que os filhos ficam, mas por quê, pai? Por quê? Por quê? Porque até que chega uma hora que você fala, não importa o porquê, é assim e pronto. De tanta Porque pergunta que E aí nós acabamos ficando tolhidos, né? Porque se você for analisar, assim, quando nós estávamos no colégio, quando éramos chegou uma hora que as pessoas nos ensinaram a perguntar menos, porque perguntar incomoda. E aí ele traz de novo essa questão, faça mais perguntas. Achei incrível. Aí a regra número 4 que ele traz é: tempere sua empatia, treine sua compaixão. Por que tempere sua empatia? Porque tem um capítulo no livro que ele mostra que a empatia é cega. Então é legal, tempere sua empatia e treine sua compaixão. Muito chocante isso. Depois ele traz a regra número 5, que é: tente compreender o outro, mesmo se não souber de onde ele vem. é Querem difícil. passar? Senão vou tomar muito tempo aqui, viu? Mas fala aí qual é a sexta regra. Não, eu não iria nem continuar nas regras, porque se a pessoa ela já entendeu a primeira e a segunda, de questionar mais e analisar de onde vêm essas informações, ela já compreende que, cara, por que que eu preciso ser assim? Se ela já tem o ímpeto de ser boa
e ela analisa, ela fala, toda a sociedade é ruim. Da onde está vindo essa informação, né? Ele traz um caso legal ali dos soldados entrincheirados lá na Primeira Guerra Mundial, os britânicos contra os alemães, e que tem um cessar-fogo temporário por conta do Natal, e tem a ver com a época que nós estamos aí adentrando, né? E por conta do Natal, aí eles dão um cessar-fogo. O que que eles fazem? Os soldados começam a jogar futebol ali, bater uma bolinha e tal. Era um clima de amistosidade. No dia seguinte, bala comendo, né? Então, Nem tanta bala comendo, pelo que a gente viu nos estudos do Coronel Marshall, né? exatamente. Então, a humanidade, ela, apesar, ele não tenta tampar o sol com a peneira, ele fala que reconhece que também temos a capacidade de crueldade, violência e indiferença. Isso é fato. Porém, não é a nossa configuração padrão. A bondade, ela continua sendo a norma. É Então, legal Que porque tem legal. a sexta regra, ele fala algo sobre, não lembro decora ela, mas é algo mais ou menos assim, que você tem que amar aos seus da mesma maneira em que você tem que entender que amar aos outros da mesma maneira que as pessoas amam quem é próximo. Então, por exemplo, o Vilmar ama a filha dele, a Victoria, tal como eu amo o Kalani, e vou tender por isso a uma empatia muito mais cega, colocar meu filho em situações em que talvez desfavoreçam os outros, porque é meu filho. E aí ele quebra as pernas, ele diz assim, que você também tem que amar os outros da mesma maneira, mas é difícil, né? E aí a regra número 8, ele fala assim, cuidado com as notícias, né? Não, vou pegar aqui para não falar errado, mas ele sobre as notícias eu achei incrível que ele coloca para você evite notícias. Isso para algumas pessoas é um absurdo. Como é que você vai se informar? Como é que você vai estar a par das coisas? Que absurdo. Então você está dizendo para as pessoas ficarem numa bolha? Não. É simplesmente entender que as notícias elas têm vieses, né? Então é ela está bacana, te né? colocando numa bolha. A notícia já está te colocando na bolha, então abre os olhos. Agora, para você que vai fazer aí no próximo ano a prova do Enem, você que vai fazer vestibular, não acredite em nada disso que a gente está falando, porque se seu objetivo é só passar na prova e eliminar essa apurrinhação da tua vida, entrar, fazer um vestibular, enfim, você tem que fazer o que está na cartilha. Você não precisa acreditar nisso. Estude os estudiosos e os pesquisadores que a tua escola te traz para você passar na prova. Aqui nós estamos trazendo um outro viés, que depois que você concluir isso, você já for o doutor, você pode falar o que você bem entender. O que o Weimar está querendo dizer com isso é que a 10ª regra dele diz assim: seja realista. Mas é legal Seja nessa realista. última regra aí que ele traz a visão dele de que o que ele quis com esse livro foi justamente mudar o sentido da palavra realismo. Que hoje em dia, quando a gente fala, e seja realista, na verdade, é com uma conotação cínica de que, nossa, como seja realista, olha como a humanidade é péssima. E não, ele quis mostrar que ser realista é, na verdade, acreditar na bondade. E que isso exige coragem e que talvez você seja taxado como ingênuo, mas que possivelmente no futuro essa ingenuidade pode ser o senso comum. Super, Muito super. legal. Para mim, aquelas perguntinhas finais nossas que a gente faz, né? Valem muito a pena para esse livro aqui, que seria, Vilmar, para você, esse livro, ele vai para a fogueira, ou seja, não deveria ter sido escrito, não, ninguém deveria lê-lo. Ele vai para sua estante para você relê-lo, ou você doa ele para que mais pessoas leiam? Eu vou reler esse livro para trazer mais conteúdo assim para as minhas aulas, né? Porque, cara, é riquíssimo em conteúdo. Então, indica. Vou manter, né? Fica, Vou fica na manter sua comigo, estande, mas indica. com certeza. Boa. Ferzinha. E para Eu você, também. Ferzinha? O meu exemplar entra na minha estante, na minha categoria também de fica na minha estante, porque eu quero reler. Mas eu também abro uma outra categoria que não seria doação, porque esse aqui vai ficar comigo, mas que seria dar para outras pessoas também. Ou seja, indica o livro também, né? Super. Eu também. Eu
Nem tenho como doar, porque o meu tá no Kindle. Mas ele fica dentro dos meus livros do momento, os livros preferidos do momento, para que eu possa revisitá-lo, reler algumas anotações e até mesmo ir atrás dos artigos que ele traz, porque isso vai tomar um tempo maior ainda, né? Que não é só ler, é ir atrás dessas publicações Confirmar. Exato. E o que eu gostei muito do livro ali, que na essência o livro ele traz ali, acho que na regra número 9, alguma coisa assim, que ele diz assim, talvez eu corrompa aqui, mas vamos lá, que ele diz assim, saia do armário. E ele não está dizendo saia do armário só no sentido sexual da história, ele diz saia do armário. Não tenha medo de praticar o bem. É Essa louco. que é essa parte é muito legal, porque às vezes a gente fica com medo de ser bonzinho e ser o trouxa da história, de ser bonzinho e ser passado para trás, de ser bonzinho e perder o cargo, de ser bonzinho e ganhar menos que o outro. Mas é legal que ele mostra, cara, seja bonzinho, saia do armário, seja bonzinho. Não bonzinho bobo. Grande sentido. É Não, isso. João. Pratique o bem, é isso que ele está querendo dizer. Pratique o bem. É É isso, muito isso. legal. E assim encerramos a nossa quinta Deus. temporada no que diz respeito aos temas e aos livros, mas fique muito ligado porque nós teremos ainda um episódio focado no Natal, um Natal sem álcool. Muito legal, como se divertir, como curtir a vida com festividades sem álcool. E a retrospectiva dos nossos episódios aqui, desse trio maravilha, que depois a gente se deu muita risada, que é Fio Maravilha, né? Eu acabei aí, é legal aprender as coisas, né? Fio Maravilha, mas que a gente continua seguindo brincando, que é o Trio Maravilha. É isso aí, é isso aí. Acompanha a gente. Feliz Natal a todos. Mas Até. vocês vão ter o episódio de Natal e lá a gente se despede com propriedade.